Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando. Aqui no meu lado tá a Maitê. Oi. Gente, Bebe responde hoje 5 perguntas. Até em espanhol, né? Uhum. Que chique. E a gente vai tentar ajudar vocês aí nessas dúvidas da melhor forma possível. É isso aí. Vamos para a primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta. É do Monge Eugênio. Agora uma dúvida. Vamos ver a sua solução. Parece um desafio. Pois é. E agora? Tenho o eixo flutuante na traseira e já cogitei a possibilidade da roda livre neles. Porém, não achei a solução para o aperto dos parafusos da roda livre, pois, sofrendo força constante, eles soltam. Sempre que eu vou conferir a roda livre dianteira, o parafuso aceita mais aperto. E quando desleixei disso uma época, quase perdi a roda livre. Teria que ter outra solução para eles aguentarem sem soltar. É isso. É isso? É isso. Vamos lá. O desafio do Monge Eugênio. Isso. Ele quer ver tua solução, né? Quer ver minha solução? Isso. Meu Deus. Eu te acompanho no teu canal lá também. Eu vou te lançar uns desafios lá também. Assim, ó. Tá? Roda livre parafusada, eu não cogitaria. Eu usaria o tipo F250 que a Rotax tem para vender, que é estriado. Ela é bem mais resistente. Mas eu acho, tá, que tá flochando. Trava química de alto torque, não ia acontecer isso, no meu ver, tá? Porque a trava química é justamente para isso, né? Não fraquejar o torque. A roda livre, na verdade, ali, a base dela, ela tem um centro que mantém centrado no cubo. Os parafusos é só para segurar a torção. Então, com esforço, digamos que venha a correr uma folga. Porque até nos caminhões, se não me engano agora no 1113, que é com a ponta de eixo parafusada com prisioneiros, ele também tinha esse problema de afrouxar. Tinha uns tuchinhos cônicos para manter ele pressão. No Jeep, na roda livre, não tem essa possibilidade de tucho cônico. Eu acho que a trava química seria a melhor pedida e um torque correspondente aí, legal aí com o torquímetro, o máximo possível. Acredito que não ia dar problema. Pelo menos perder a roda livre eu tenho certeza que não ia perder, a não ser que quebrasse os parafusos tudo. Mas a minha opção, como eu falei na outra vez de roda livre, eu gostei do sistema da Rotax. Lembrando, tá? A Rotax tem lá um sistema que eles vendem sem a roda livre ou com a roda livre para botar na traseira, que é o mesmo que eles botam na dianteira também, com a roda livre da F250. Se tu olhar lá como é que funciona a roda livre da F250, ela tem a estria pronta dentro do cubo. Então quando faz o chaveamento, chaveia a ponta do cubo, a ponta de eixo. É bem mais resistente. Talvez eu tenha te ajudado de algum jeito, ou te confundido. Qualquer coisa aí, comenta de novo aí que eu tento pesquisar uma outra maneira para te não afrouxar esses parafusos, esses prisioneiros aí do cubo aí da roda livre. Vamos para a próxima? A próxima pergunta é do Christian de Oliveira, em espanhol. E ele é sobre o vídeo Moiões e Esterçamento de Direção. A pergunta é: olá, para que serve a pré-carga? Vamos lá. Christian. Pré-carga. A pré-carga em rolamentos, principalmente, tá? É para os roletes deles trabalhar sob pressão para não fraquejarem, tipo, criar folga e forçar em um rolete só. E a pré-carga frio, quando a gente faz a montagem, é para manter uma força, vamos dizer assim, uma pressão constante nos roletes do rolamento, que depois que sofre um aquecimento, sofre uma dilatação. Então a tendência, se a gente deixar sem nenhuma pré-carga, é ele ficar floxo, folgado. Tanto na parte do munhão, vamos dizer assim, do desterçamento, da parte dos munhão, ali que seria o quê? Seriam os rolamentos do munhão. Nas bases do rolamento do munhão, quanto no cubo da roda também. Porque com calor sofre dilatação. E sofrendo dilatação, se ele não tiver nenhum tipo de pré-carga, vai ficar folgado. E se ele ficar folgado, vai comprometer a durabilidade do rolamento. Então seria mais ou menos por isso que é a necessidade da pré-carga, né? Tá bom? Qualquer coisa, pergunta de novo aí, que a gente tenta ajudar de outra maneira. É isso aí. A próxima pergunta é do Raildo Paiva. É sobre o vídeo montando caixa do Jeep, usando adaptadores da DAF Brasil.
Ele ficou com dúvida e perguntou: essa adaptação é para manter o motor Willys? Raildo, sim, é para manter o motor do Willys, inclusive está no Jeep até hoje, inclusive também está com injeção eletrônica agora, que daqui a pouquinho aí vocês vão ver no próximo vídeo aí, que olha, que motor original que ficou diferenciado com a injeção eletrônica, tá? Isso aqui é um spoiler para vocês. O motor ganhou um fôlego, uma potência, olha, só quem fez isso para confirmar o que eu estou falando. O negócio fica diferente, muito diferente. Carburador não chega nem perto. Isso que nosso Jeep não está acertado ainda, tá? Mas tá lá, motor BF161, com várias adaptações. Bomba do Maverick, do BF184, 3000. Que mais que ele tem? Sistema de arrefecimento do Maverick também. Então vai lá na playlist do Jeep Willys lá. Se não for inscrito também, já se inscreve no canal. E quem está olhando também já aproveita e se inscreve no canal. Que lá na playlist do Jeep Willys tem coisa de monte. É isso. Que a gente fez esse motor, né? Uhum. Então vamos lá para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Emídio Neto, que é sobre aquele vídeo de como fazer o frisado no disco de freio para melhorar a performance. Ele pergunta: esse suco tem quantos milímetros de profundidade na face do disco? Emídio, olha só. Nos discos de freio, independente da marca, todos eles têm uma tolerância de segurança. Tipo, ele vem com uma espessura de 24 milímetros, a tolerância é 22 milímetros. Então a gente tem 1 milímetro em cada face para fazer esse suco. É justamente isso que a gente faz, 1 milímetro de profundidade, para não comprometer a resistência do disco. A gente não pode fazer num disco que já foi retificado, por exemplo. O disco já foi retificado uma vez, já não tem aquele 1 milímetro de sobre metal, né, material sobrando, e a gente vai querer fazer. A gente vai comprometer e vai ficar inseguro. Tá? Mas vamos dizer assim, ó, tem uma possibilidade. Eu tenho meus discos são usados, já tem uns desgastezinhos mais ou menos, mas eu queria fazer um ventilado. Não faz os sulcos, faz furo, perfura ele. Não vai comprometer a resistência. Os sulcos comprometem a resistência se a gente exagerar. Então, te atenta a esse detalhe. Quero fazer nos meus discos velhos, nos disquinhos usados, faz furos. Tá bom? Fica a dica. Vamos pro próximo? Vamos para o próximo. O próximo é do Nilson Lopes. Boa tarde. A minha luva mais o cardan tá com folga. Nesse caso, o desgaste é nas duas peças ou só em uma? Quando troca a marcha, escuta um barulho por causa da folga. Tem como retificar ou trocar as peças? E essa foi a última pergunta. Nilson, ó, ali são as peças que trabalham juntas, né? Vamos dizer assim que são um casal. Então, normalmente, tá? Normalmente, eles gastam mais ou menos parelho. Que seria a luva com a parte do garfo, né? Que vai a cruzeta, e a parte da espiga que fica no cardan. Tem como substituir elas. Dá para comprar nova. Tem para vender. No Mercado Livre aí é fácil de achar. Nesses sites aí que vende peças de Jeep. Eu até te recomendo que se tu for trocar, altera, pega da F1000, que é mais reforçado. É bem mais interessante, as estrias são bem mais fortes. Então fica a dica para ti. O que acontece? Geralmente eles gastam junto, mas eu já vi a parte da estria ter uma dureza maior, e aí gasta só a parte da luva. Só que isso tu só vai descobrir com certeza se a tua tiver com a estria, com a espiga e as estrias bem bonita, é comprando uma luva e casando para ver se vai dar certo. E lembrando que pode acontecer também de trocar a marca, não casar certo a estria. Então, particularmente eu acho que não vale a pena correr o risco de comprar uma e colocar na outra, quando vê começa a gastar, compromete as duas de novo, tu perde o serviço. Então, só vai ter que trocar uma espiga do cardan, que é um serviço bem simples de fazer. Qualquer torneiro aí vai te ajudar a fazer isso aí de barbada. Certo? Certo? Acabamos as perguntas. Acabamos as perguntas. É. Então, tá bom, gente. Qualquer coisa aí, pessoal, ficou alguma dúvida, comenta aí, que a gente tenta ajudar de alguma forma. E lembrando, gente, se vocês não são inscritos no canal, se inscreve lá para ajudar o canal, ativa o sininho. Lembrando, ó,
tem short do canal de vídeos antigos, todo dia, meio-dia, de segunda a segunda. Vocês podem assistir lá umas palhinhas de vídeos antigos, e se vocês olharem o vídeo assim, tá, e agora, como é que termina isso aqui? Tá escrito ali embaixo do short, assim, ó, videozinho passando. Na letra miúda. Na letra miúda tá escrito assim, ó, criado por Modificando. Clique em cima, vocês vão exatamente naquele vídeo do short. O próprio YouTube encaminha pro vídeo inteiro. Certo, gente? Então ficou na dúvida, vai lá, clica lá, dá uma olhadinha no vídeo lá, de repente vai chamar a atenção de vocês em alguma coisa. Vocês vão lá e conseguem olhar ele inteirinho. Isso aí. Isso aí? Fechou então? Fechou. Muito obrigado, gente. E até quarta-feira agora que tem vídeo novo no canal. E vai tá bom. E vai estar bombando. Até mais, gente. Beijos.